Nesta aula falaremos sobre forças de atrito. Nas aulas anteriores a gente discutiu as 3 leis de Newton, aplicadas sempre em situações ideais, como por exemplo, superfícies em contato isentas de atrito ou desprezando a resistência do ar. Porém agora a gente vai se aproximar um pouquinho mais da realidade. Isso vai ser feito então considerando agora a força de atrito de escorregamento entre dois sólidos, ou seja, a força de atrito que existe quando você vai fazer com que dois corpos se movimentem um em relação ao outro, deslizem um sobre o outro. Primeiramente, vamos ver atrito dinâmico. O atrito dinâmico é quando existe movimento relativo entre os corpos em contato. Também vamos ver o atrito estático. O atrito estático é quando não existe movimento entre os corpos que estão em contato. Primeiramente, vamos analisar a situação de um livro sobre uma mesa. Quando aplicamos a ele uma força, ele vai entrar em movimento com uma velocidade qualquer. Ou seja, você pega um livro e empurra ele, ele vai entrar em movimento. Quando essa força deixa de agir sobre ele, a velocidade então diminui até parar. Se você pegar um livro, empurrar ele e de repente soltar, ele vai parar. Quase que instantaneamente, porém não é instantaneamente. A gente explica esse fato por meio de uma força de resistência que se opõe ao movimento relativo dos corpos. Ou seja, existe uma força que se opõe ao movimento relativo do livro sobre a mesa. Essa força então é chamada de força de atrito dinâmico. A força de atrito ela ocorre devido às rugosidades e às interações entre as moléculas das superfícies que se encontram em contato. Analisando o caso de um livro sobre uma mesa, a gente sabe que a mesa não é perfeitamente lisa, da mesma forma que o corpo, portanto, então, essas rugosidades que se encontram em nível microscópico, juntamente com a interação entre as moléculas que constituem esses materiais, formam microsoldas que dificultam o movimento de um corpo em relação ao outro. Quando existe movimento relativo entre as superfícies, podemos então calcular a força de atrito dinâmico. Essa força é diretamente proporcional à força normal. Lembrando da aula anterior, a força normal é a força que a superfície exerce em resposta da força que o corpo que está sobre ela exerce sobre ela devido ao seu peso. Podemos calcular então a força de atrito dinâmico, ou seja, a força de atrito que se opõe ao movimento de dois corpos que se encontram em movimento um em relação ao outro, por meio da expressão FAT, onde FAT é a força de atrito dinâmico, é igual ao coeficiente de atrito dinâmico, que é indicado aqui por esse μd, vezes Fn, onde Fn é o módulo da força normal do corpo sobre a superfície. O coeficiente de atrito dinâmico não possui uma unidade, pois se trata de uma divisão entre duas forças, de modo que as unidades elas vão se cancelar, Newton dividido por Newton. Em física, grandezas que não possuem unidades são chamadas então de grandezas adimensionais. O coeficiente de atrito depende então da natureza dos sólidos em contato. Vocês concordam comigo que se a gente analisar esse caso de um livro sobre uma mesa, diferentes mesas de diferentes materiais vão oferecer diferentes resistências ao movimento desse livro. Pode ser que você tente empurrar um livro sobre uma mesa mais rugosa ou sobre uma mesa mais polida, e isso faz com que então existam diferentes valores de força de atrito entre o livro e as diferentes mesas que você vai analisar. Então, o coeficiente de atrito depende da natureza dos sólidos em contato e do estado de polimento das superfícies, podendo variar desde valores baixos, como 0,02, até valores elevados, como 1,2. Aqui, então, a gente tem um carro derrapando. A força de atrito que existe entre o carro e o sólido é a força de atrito dinâmico. O atrito faz que a energia do móvel se dissipe na forma de calor, como a gente pode ver aí então as rodas se aquecendo devido ao atrito entre elas e o solo. Agora consideraremos um corpo em repouso sobre uma superfície horizontal.
Aplicando uma força F que tende a deslocá-lo, podemos ver que à medida que a força solicitadora F aumenta, ou seja, à medida que aumentamos a força que estamos aplicando sobre o corpo, a intensidade da força de atrito também aumenta, de modo que F e FAT, que é a força de atrito, se equilibram. Agora então vamos falar sobre a força de atrito estático. Por quê? Porque, como a gente está vendo, a força de atrito e a força que aplicamos ao corpo, elas se equilibram de modo que o corpo não se move. Por exemplo, se formos tentar empurrar um corpo, não sei, um fogão, uma máquina de lavar, um sofá, no solo, no chão da nossa casa mesmo, vamos ver que não é qualquer força que faz com que eles se movam. Se eu pegar e empurrar um sofá com uma força pequena, ele simplesmente vai continuar parado. Por quê? Porque existe então um atrito entre os pés do sofá e o solo. Se eu for aumentando essa força, naturalmente a força de atrito vai aumentar, porque no caso em que o sofá está parado, as forças se anulam. Então, a força de atrito possui o mesmo módulo que a força que você está aplicando sobre o sofá. Porém, existe um limite até onde a força de atrito estático pode aumentar. Esse limite, então, é chamado de força de atrito estático máximo. A força de atrito estático funciona, então, dessa maneira. A gente pode ir aumentando a força que a gente aplica sobre um corpo, a força de atrito vai aumentando da mesma maneira, de modo que suas intensidades são iguais, para que elas possam se anular, até que atinge um limite, até que a força de atrito atinge o limite. E então, quando é atingido esse limite, para forças maiores que esse limite, o corpo então entra em movimento. Como no caso do sofá, a gente vai aumentar a força, até que uma hora ele vai começar a se mexer. Nesse momento, a gente então sabe que a força que estamos aplicando é maior que a força de atrito estático. Então, como eu tinha explicado anteriormente, a força de atrito irá crescer até atingir um valor máximo se continuarmos aumentando a força F. No momento em que FAT atinge seu valor máximo, o corpo se encontra na iminência do movimento. A força de atrito para esta situação é então dada por FAT máximo, ou seja, força de atrito estático máxima, é igual ao coeficiente de atrito estático, dado por μe aqui, essa letrinha aqui que parece um U, vezes a força normal que existe entre o corpo e a superfície sobre a qual ele está apoiado. Se a força aplicada a F crescer o suficiente até que seu valor seja maior que a força de atrito estático máxima, o corpo então entrará em movimento, e a força que passa a se opor ao movimento é a força de atrito dinâmico. Por quê? Porque os corpos se encontram em movimento, um em relação ao outro. Então agora não teremos mais a força de atrito estático para termos a força de atrito dinâmico, para forças que são maiores que a força de atrito estático máximo. Acho que por meio da experiência a gente consegue verificar isso, que a intensidade da força de atrito dinâmico é menor que a força de atrito estático máximo. Ou seja, é mais fácil manter um corpo em movimento do que colocá-lo em movimento. Por quê? No caso do sofá, eu tenho que exercer uma força maior para colocá-lo em movimento do que a força que eu exerceria para mantê-lo em movimento. Isso ocorre porque o coeficiente de atrito dinâmico ele é sempre menor que o coeficiente de atrito estático. Na tabela abaixo, a gente apresenta alguns valores dos coeficientes de atrito, estático e dinâmico para materiais em contato que tentam ou que se movem um em relação ao outro. Como podemos ver, todos os valores de coeficiente de atrito estático são maiores que os coeficientes de atrito dinâmico.